Mateus capítulo 5, a nossa reflexão nessa manhã será apenas no versículo 4. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos no Evangelho de Mateus e nós começamos no último domingo a estudar o Sermão do Monte. E o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. E meus irmãos, essa parte é tão importante que a gente vai fazer um sermão para cada bem-aventurança. Porque como a gente falou no primeiro sermão, quando a gente começou a falar das bem-aventuranças, isso daqui é um panorama de como deveria ser o nosso caráter. Todo discípulo de Jesus, ele é assim. E a gente precisa estudar essas questões e cultivar algumas questões no nosso coração e meditar em tudo isso. Então eu quero ler com você Mateus capítulo 5, verso 4, que diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos ler todo mundo junto esse versículo? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. Você é muito chorão? Você é uma pessoa que costuma chorar bastante no seu dia a dia? Meus irmãos, eu não sei se você percebe isso, mas consolo é uma necessidade da humanidade desde bebê. Na verdade, quando a gente nasce, a única coisa que a gente faz é chorar. A gente não faz mais nada. E a gente vai percebendo que desde criancinha, nós precisamos de conforto. O neném chora porque ele está com frio, aí ele precisa do colinho da mãe para se sentir consolado. O neném chora porque ele está com fome e ele precisa da mamãe para consolar ele. Acontece qualquer coisa, o neném chora e a mamãe e o papai vão lá consolar. E nós vamos percebendo desde pequenininho que consolo é uma necessidade que nós temos. Conforto é uma necessidade que nós temos. E a verdade é que quanto mais nós crescemos e mais nós conhecemos a vida, mais nós percebemos como a vida é dura. Quando a gente é novo, a gente acha tudo muito lindo. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que nem tudo é tão lindo. Nem a gente, né? A gente também vai ficando mais feio com o tempo. Mas a gente vai percebendo que a vida não é tão bonita assim. E todos, sem exceção, se agarram e se apegam a algum tipo de consolo. E eu lembro aqui do texto de Eclesiastes 1:18, onde Salomão diz o seguinte: quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Porque a ideia de Salomão é, quanto mais você medita sobre a vida e você conhece sobre a vida, mais você vai... mais você vai ficando indignado com determinadas coisas. E mais você vai ficando sem esperança em determinadas coisas. Já aconteceu isso com você? Você começa a ver alguma coisa e você fala assim... E aí, à medida que você vai se aprofundando naquilo, você fala, misericórdia. Quanto mais piora. Essa é a realidade da vida. E a verdade, gente, é que todo mundo, sem exceção, vai buscar conforto e consolo em algum lugar. Todo mundo busca um ombro curativo. Você busca onde? Aqui eu me lembro de uma música que, na verdade, na minha época já era uma música antiga. Mas se você tem mais de 30 anos, com certeza você já escutou essa música. Que é a música que diz o seguinte: encoste a sua cabecinha no meu ombro e chora. E conte logo suas mágoas todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. E você percebe que a ideia da música é: existe algumas pessoas que têm um ombro que te conforta e te consola de um jeito que você nunca vai querer ir embora. Deixa eu te fazer uma pergunta, gente. Alguém tem esse ombro para oferecer? É bonita a música, mas é real? Existe algum ombro que, se você encostar sua cabecinha lá, você conta suas mágoas e você vai ficar consolado para todo sempre? A vida não é assim. Você sabe que não é. E o nosso mundo sabe que não é. Sabe por quê? Uma das coisas que a gente vê, a realidade do nosso tempo, é nessa questão emocional. É depressão, frustração, ansiedade. Quais são os maus do século? Tem a ver com problemas emocionais. Tem a ver com pessoas percebendo a feiura da vida e não conseguindo encontrar conforto e consolo em tudo isso. E a grande pergunta é: há consolo verdadeiro nessa terra de frustração e melancolia? E diante desse cenário, que não é um cenário bonito, a boa notícia é que a luz do nosso Salvador raia no meio das trevas, para falar que há sim consolo para a pior de todas as dores. Hoje nós veremos o ensinamento de Jesus para com aqueles que choram pelo pecado e pelos resultados do pecado e como eles encontram consolo em Jesus. Porque bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A gente vai ver o que significa isso hoje. E antes da gente entrar no versículo propriamente dito, só fazendo algumas recapitulações aqui a respeito do Sermão da Montanha para a gente se contextualizar. Lembre-se que o Sermão da Montanha é um panorama do que significa ser um cidadão do Reino do Céu. Você quer entender
O que significa caminhar com Jesus e participar desse reino de Cristo que é espiritual? O Sermão da Montanha, que é do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, é um resumo de como é essa vida. Mas não só é um resumo de como é a vida com Jesus, como também é um lembrete de como nós precisamos nascer de novo. Uma coisa que eu falei semana passada eu quero repetir. Quando você lê o Sermão da Montanha, de maneira sincera e se avaliando, a única conclusão que você pode chegar é: eu preciso de Jesus. Não tem como eu viver isso daqui sozinho. A força para viver, é bonito isso daqui, mas é impossível viver isso daqui. E o Sermão da Montanha não é um caminho para mostrar o que você precisa fazer para ser salvo. Mas é o que mostra para você o seguinte: uma vez em Cristo, no que Ele quer te transformar. É um panorama do que significa participar desse reino espiritual. E o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças, que são 8, Jesus fala bem-aventurados, e aí ele vai falar 8 características, e depois de falar dessas bem-aventurados alguma coisa, por quê? E aí ele vai falar por que eles são bem-aventurados. E essas 8 bem-aventuranças descrevem um homem. Por que eles são bem-aventurados? Porque eles são abençoados por Deus. A ideia aqui é o seguinte: Jesus começa dizendo assim, seguinte: sabe quem são as pessoas que têm a bênção de Deus sobre eles? São essas pessoas aqui. E por isso elas são felizes. Porque existe uma manifestação da parte de Deus para elas, que é especialmente para elas. Deus não se manifesta de determinadas formas para todas as pessoas da face da terra. Algumas bênçãos de Deus são específicas e exclusivas para algumas pessoas. E quem são essas pessoas? As 8 bem-aventuranças descrevem o caráter dessas pessoas. Não são características de personalidade. Não são traços de personalidade, temperamentos e tal. Aqui, todas as características das bem-aventuranças são características espirituais. Então, quando a gente fala assim, bem-aventurados os que choram, a gente não pode pensar assim, tem pessoas que são mais melancólicas. Não é uma questão de temperamento. São pessoas que choram por algumas questões espirituais que a gente já vai ver. Mas tudo isso daqui está falando de características espirituais. E uma outra informação importante sobre as bem-aventuranças é que todas as bem-aventuranças devem marcar todos os cristãos. Então essas 8 características estarão presentes de alguma forma, não de maneira plena, mas de alguma forma na vida de todos os cristãos verdadeiros. É um resumo do caráter dos discípulos de Jesus. E a segunda bem-aventurança vai falar, bem-aventurados os que choram. É meio contrassenso isso, né? Normalmente quando você pensa em alguém chorando, você pensa em alguém triste, não em alguém feliz. Mas ele vai dizer, feliz, sabe quem é? É quem está chorando. E, lembre-se, vocês lembram qual que era a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa segunda bem-aventurança é uma continuação da primeira e, na verdade, uma consequência da primeira. As 8 bem-aventuranças, elas estão organizadas de uma maneira lógica, onde uma coisa vai gerando a outra e uma coisa é dependente da outra. Então, as pessoas verdadeiramente pobres de espírito são pessoas que vão chorar. Todo crente genuíno vai ser marcado por um tipo específico de choro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E o tema que eu quero dar para o meu sermão nessa manhã é que só é feliz de verdade quem chora. Guarde isso. Só é feliz de verdade quem chora. Mas chora pelos motivos certos. E é isso que a gente vai ver hoje. Gente, então o texto vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A pergunta é, de que tipo de choro Jesus está falando? Essa é a pergunta que vem na nossa mente. Isso significa que, você sabe que, isso aqui não significa que qualquer pessoa que chorar vai ter conforto da parte de Deus. Você sabe que isso não é verdade. Tem muita gente que chora e vai continuar chorando e vai morrer chorando. Então aqui, quando Jesus fala que bem-aventurados são os que choram, não é pessoa que chora por qualquer motivo. Porque, vamos ser sinceros, o nosso mundo chora constantemente. Chora ou não chora? Como eu disse, é o mal do século. Essa questão da depressão, dos problemas emocionais, é o mal do século. Só que a pergunta que eu faço pra você, e eu quero que você pense nisso. Normalmente, as pessoas choram pelo quê? Pensa nisso. Ou você pode pensar na sua própria vida. Quando foi a última vez que você chorou? Por que você chorou? Normalmente, as pessoas choram pelo quê? E a gente pode elencar vários motivos, e eu só pensei em alguns, isso, é claro que essa lista não é exaustiva, mas normalmente as pessoas choram por quê? Porque eu não tenho dinheiro, eu estou passando por problemas financeiros e eu não tenho o emprego e a renda que eu gostaria de ter. Ou porque eu estou doente, então eu estou passando por um momento muito desconfortável, de muita dor, sem muita perspectiva futura. É uma doença terminal, o médico falou que eu não vou passar dessa. Ou muitas pessoas choram porque elas passaram por traumas, elas viveram situações tristes, difíceis demais, sejam situações familiares, sejam situações na sua vida profissional. Isso traumatizou elas de uma maneira profunda e elas não conseguem superar isso.
Muitos choram porque, por causa da sua realidade familiar. Eu tenho uma família ruim, meu marido é complicado, minha esposa é complicada, meus pais, misericórdia, meus filhos, e ela vive se lamentando por causa disso. Muitas vezes a gente chora porque a gente perdeu alguém, a um ente querido, e a gente chora e isso vai doendo com o tempo e não passa com o tempo. Muitos choram porque ele não é uma pessoa que não se sente amada, não se sente valorizada no meu trabalho, na minha família, com meu marido, com a minha esposa. Muitos choram porque eu não cresci na vida, profissionalmente falando, e todo mundo aqui já ouviu falar da crise da meia-idade. Qual que é a minha avaliação e a minha perspectiva do que é a crise da meia-idade? Normalmente é aquele homem de 40 anos, que ele chega num momento da vida onde tudo que as principais coisas que ele tinha para construir, ele já fez. Ele não vai, dificilmente ele vai fazer muito mais além daquilo. Ele vai muito mais longe. E aí ele começa a entrar em crise porque ele começa a se comparar com os outros. E o sentimento que ele tem é que ele não desenvolveu. Ele olha para os amigos que cresceram com ele na escola, ele olha para a galera que estudou com ele na faculdade, e aí ele começa a se comparar e ver que ele não deu certo na vida. E ele começa a entrar em crise. Meus irmãos, o mundo chora, e aqui são só alguns exemplos. Mas a gente poderia colocar várias outras coisas aqui do porquê as pessoas normalmente choram. Mas o que todas essas coisas têm em comum? Vou falar, sabe o que é? O eu. Minha saúde, meu emprego, meu dinheiro, minha família, meus planos, minha vida. O mundo chora, mas o mundo chora e lamenta porque a minha vontade não está sendo feita. Porque eu estou sofrendo. Porque eu estou sendo prejudicado. Porque eu não estou tendo o que os outros têm. O nosso mundo chora. E chora constantemente. Mas é um choro sempre muito egocêntrico. É um choro sempre muito centrado no que eu queria. No que eu prefiro. E quando a gente chora por causa disso, é difícil a gente encontrar consolo. Jesus não está falando desse tipo de choro. O que Jesus está falando aqui, bem-aventurados os que choram, é de um choro que é espiritualmente provocado. É um choro que é consequência de ser pobre de espírito. É um choro que acontece porque eu contemplo a Deus. Eu contemplo a santidade de Deus. Eu contemplo a glória de Deus. E eu percebo como Deus é constantemente ferido na sua glória. Por causa dos meus pecados. Por causa dos pecados do mundo. Por causa das consequências do pecado na sociedade. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Mas pense em alguém que você ama muito. Quando alguém faz alguma coisa contra aquela pessoa, isso não te machuca também? O choro abençoado por Deus é aquele choro que eu contemplo como Deus é ferido. E eu sou ferido junto. Como a glória de Deus é manchada. E isso me entristece profundamente. Meus irmãos, percebe que no nosso mundo o choro, ele é egocêntrico. O choro abençoado por Deus é um choro cristocêntrico. Eu choro não porque eu estou sendo ferido, mas porque o Senhor está sendo ferido. Mas porque a glória de Deus está sendo ferida. Mas porque eu olho para as consequências do pecado no mundo e não é esse o projeto de Deus. Isso me causa, assim, tristeza, porque eu sei que isso causa tristeza no Senhor. E por isso, eu choro. Deixa eu te fazer uma pergunta. E essa é uma pergunta muito pessoal. Quando foi a última vez que você chorou? Você consegue lembrar? Ou quando foi a última vez que você ficou muito triste, lamentou profundamente por causa de alguma coisa? E a pergunta é o seguinte: foi pelo quê? Foi um choro porque você estava sendo ferido? Ou porque a glória de Deus estava sendo ferida? Bem-aventurados os que choram, porque são pobres de espírito. Esses serão consolados. Então, no fim, quando ele fala assim, bem-aventurados os que choram, eles estão falando dos que choram por quê? E eu quero trazer 2 motivos que nós deveríamos chorar. E esses são os felizes. São aqueles que choram por causa dos seus próprios pecados. Meus irmãos, chorar pelos pecados é um passo além de reconhecer a pobreza de espírito. Porque uma coisa é você reconhecer que você é pecador. Você reconhecer que eu não sou aquilo que Deus queria que eu fosse. A gente falou de pobreza de espírito. É você reconhecer a sua própria falência espiritual.
Mas esse daqui é um passo além. Você não só reconhece, mas você lamenta por causa disso. Você chora por causa disso. Você se entristece por causa disso. Porque vamos ser sinceros, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente sabe que a gente está errado. Que a gente faz coisa errada. E a gente até às vezes confessa isso. Mas não é uma coisa assim que a gente sente, sabe? É uma coisa que, acontece, né? Todo mundo erra. Vou pedir perdão e tá tudo certo. A ideia aqui é o seguinte, eu não só reconheço, mas eu lamento por causa disso. Pessoas que choram pelos seus pecados, e esses são os bem-aventurados, são pessoas que têm um hábito de fazer um autoexame constantemente. Você tem esse hábito? De constantemente parar, no final de todo dia, no final... Os puritanos tinham muito disso. E eu lembro que uma vez, Jonathan Edwards, no seu diário e nas suas resoluções, ele falava que ele resolveu, no final de todo dia, de toda semana, de todo mês e de todo ano, fazer um autoexame e uma recapitulação de como que foi. E se ele tinha pecados para confessar. Você costuma fazer isso? Pensar constantemente, quais foram os pensamentos que eu tive hoje que ofenderam o Senhor? Quais foram as palavras que eu falei hoje que ofenderam o Senhor? Quais foram as coisas que eu fiz que ofenderam? Quais foram as coisas que eu não fiz que eu deveria ter feito e ofender ao Senhor? E você se entristecer por causa disso e lamentar por causa disso. Aqui eu me lembro de uma parábola bíblica do fariseu e do publicano. Lembra dessa história? Jesus contou essa história de um homem que era super religioso, fariseu, que estava lá no templo e ele orava pertinho do altar e falava: Senhor, graças te dou por eu ser quem sou. Eu não sou como os demais pecadores. Eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo. Senhor, eu estou de parabéns. Não, é assim, a parábola é assim mesmo. É claro que eu estou dando uma parafraseada aqui, mas é mais ou menos isso. E na parábola Jesus fala que tinha um outro publicano, que ele não ousava nem chegar perto ele ficava de longe olhando. E ele nem levantava os olhos, ele batia no peito. E lamentando profundamente ele dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus diz: quem que você acha que foi justificado diante de Deus? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Você parece mais qual? O fariseu? A gente fala isso, e é cômico mesmo, porque Jesus dá uma exagerada aqui. Mas, meus irmãos, inclusive há muitas igrejas ditas evangélicas que a pregação é assim, é como se você fosse o Superman. Que se você fizer isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso, porque aí Deus vai te abençoar. Está tão longe. A palavra de Deus vai dizer: felizes são os que choram. Os que se colocam diante de Deus, batem no peito e falam assim: misericórdia, Senhor. Olha que miserável que eu sou. Você é propício a mim, pecador. Esses recebem a bênção de Deus. E, meus irmãos, uma coisa importante a enfatizar quando eu falo sobre esse assunto é que chorar pelos nossos pecados é diferente de você sentir remorso. Qual que é a diferença? Remorso é quando você fez algo errado, que te trouxe alguma consequência ruim, e então você começa a ficar triste e lamentar por causa da consequência ruim que aquilo te trouxe. O exemplo clássico que eu sempre dou. Pense num casal de namorados que faziam sexo antes do casamento e de repente a mulher aparece grávida. E aí a moça aparece, vai lá conversar com a família: eu tô arrependida, eu não deveria ter feito isso, eu sei que a gente deveria, e vai conversar na igreja e tudo mais. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte: e se não tivesse engravidado? Ia estar arrependido? Se a resposta é não, ela não está arrependida. É só remorso. É só porque eu fiz uma coisa errada que me trouxe uma consequência ruim, mas percebe o seguinte: a minha preocupação é que continua sendo comigo. Eu lamento porque isso me trouxe prejuízo. O choro santo é um choro que, mesmo que não traga prejuízo nenhum para mim, isso ofende a Deus. E eu choro. Isso é arrependimento genuíno, que é diferente de remorso. E, meus queridos, isso marca o início da caminhada de todo crente. Todo crente começa a sua caminhada olhando para si mesmo e dizendo: como eu sou sujo diante do Senhor. E aí a gente é apresentado a Jesus como o Salvador que morreu na cruz pelos nossos pecados. E eu me comparo com Jesus e eu vejo a minha sujeira. Eu choro e falo: misericórdia, Senhor. E Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Seja bem-vindo, meu filho, ao meu reino, porque esse é o primeiro passo.
Esse choro pelo pecado marca o início da caminhada cristã, mas não só o início. Esse choro nos acompanha durante toda a nossa caminhada cristã. Porque a verdade é o seguinte, a gente reconhece os nossos pecados e vai até Jesus. Só que você continua sendo pecador, não continua? Então a gente continua constantemente fazendo coisas que ofendem ao Senhor. E se você não chora pelos seus pecados há muito tempo, se você não lamenta profundamente pelos seus pecados há muito tempo, meu filho, das duas, uma. Ou você virou santo, ou você não está se enxergando direito. E eu acho que a primeira opção não é, né? Esse choro continua marcando a nossa caminhada. Olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos 7, 22 a 24. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha Paulo falando aqui, eu vejo o seguinte, de verdade, eu tenho prazer na lei de Deus. E eu tenho a lei de Deus na minha mente, mas tem uma força nas minhas mãos, na minha língua, que eu não sei de onde vem, mas é contra o que eu penso, é contra o que eu queria. E eu me vejo guerreando constantemente contra isso dentro de mim. E ele continua, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Percebe o lamento? Percebe a tristeza pelo pecado? Miserável homem que sou. Se faz muito tempo que você não fala isso, alguma coisa está errada na sua caminhada com Jesus. Paulo ainda, Romanos 8, 23, ele vai dizer o seguinte, também nós que temos as primícias do Espírito, nós somos crentes, nós temos o Espírito em nós, mas igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, a gente geme no nosso íntimo. Oh Senhor Jesus, volta logo o dia que vai acabar tudo isso daqui, que eu serei santificado no Senhor. Percebe a linguagem de tristeza, de sofrimento? Eu gemo. Você já viu alguém que está muito doente, passando por dores, gemendo? Paulo diz o seguinte, eu faço isso espiritualmente, quando eu encaro a mim mesmo. E ainda Paulo, ele vai dizer, e por isso nesse tabernáculo gememos, nessa habitação nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Enquanto a gente está aqui, é uma caminhada que é doída, é cheia de gemidos, de tristezas, de choro, de lamento, por causa dos nossos pecados. Gente, vamos ser sinceros, isso é o oposto do que o nosso mundo prega, não é? Quando a gente pensa no padrão do nosso mundo, o que o nosso mundo diz? Como que você tem que lidar com os seus pecados? O nosso mundo diz o seguinte, para com isso, não seja tão duro com você mesmo. Ignora isso, minimiza. Então, todo mundo erra, tem tanta gente pior. Pelo menos você paga suas contas em dia. Esse é o nosso mundo. Não dê atenção para os seus próprios pecados. Justifique seus pecados. Sabe o que acontece? É que você não dorme, é que seu trabalho está muito puxado. É porque seu chefe é muito complicado. É porque sua esposa. O nosso mundo lida assim com os seus erros. Nosso mundo faz várias coisas, menos chorar pelos seus pecados. O lema do nosso mundo é: busque prazer, busque dinheiro, busque entretenimento, esqueça das dificuldades, faça o máximo que você puder fazer para não rir, para não chorar, mas para rir. Eu não sei se você percebe isso, mas nós vivemos em um mundo viciado em entretenimento, onde o tempo todo, e eu sempre falo isso, normalmente quando você acorda, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Pegar o celular para ver algum entretenimento. Algum vidinho, alguma coisa, dar risada com alguma coisa, etc. Aí você vai tomar café, tudo você tá vendo alguma coisa. Aí você vai trabalhar, se deixar até lá no trabalho, dependendo do seu trabalho. Aí você volta, chega em casa, toma banho, come, e você vai fazer o quê? Netflix, entretenimento. O nosso mundo está o tempo todo assim, ó, não pense na vida. Não medite, ria. Nesse mundo viciado em entretenimento, Jesus diz: bem-aventurados os que choram. Pense na vida, sim. Medite em si mesmo, sim. E, meus irmãos, infelizmente isso não é só o oposto do que o mundo prega, mas é o oposto do que boa parte dos cristãos, e aí percebe o cristãos entre aspas ali, pregam. Porque a pregação da igreja moderna, da maioria das igrejas do nosso tempo, é vitória, alegria, plenitude, realização. Você vai vencer. Jesus, você é o centro do coração de Jesus, e Ele vai te ajudar, e Ele vai te trazer. É isso. As pregações de maneira geral, e as pessoas falam isso. Eu participo de congressos, eu vejo de cursos,
É comum as pessoas falarem assim, a nossa pregação tem que ser mais positiva. Meus irmãos, normalmente, qual que é o ambiente na maioria das igrejas hoje em dia? Tem que ser um ambiente positivo, atrativo, good vibes. Tem que ser um lugar que a pessoa entra e... Ai. Como que são os cultos do nosso tempo? Não é mais culto, é celebração. Chamar de culto, sei lá, celebração dá um ar mais legal, né? É uma coisa bem motivacional. É um show para encher seus olhos. E uma coisa que você percebe, se você participa de igrejas, você vai perceber isso. A grande maioria das igrejas, você já visitou muita igreja, a grande maioria das igrejas não possui na liturgia delas um momento de confissão de pecados. Não tem, não cabe, né? Não cabe. É celebração. Mas, meus irmãos, Jesus está aqui no Sermão da Montanha nos lembrando o seguinte: não existe vida cristã sem choro e sem lamento pelo pecado. Não existe vida cristã sem choro e sem lamento pelo pecado. E aí algumas perguntas para você. Seus choros e suas lamentações são egocêntricos ou cristocêntricos? Pense nisso. Como você lida com os seus pecados? Você minimiza, você justifica, você coloca a culpa no outro, você nem pensa nisso, você se enche de entretenimento, ou você chora por eles e confessa eles ao Senhor? E perceba que a resposta que você der a essa pergunta revela se você é do mundo ou se você é do Senhor. Meus irmãos, nós somos chamados nesse texto a chorar, mas chorar pelos motivos certos. Não chorar de raiva. Que normalmente a gente chora, mas é de raiva. Dos nossos filhos, do nosso chefe, da nossa esposa. E deveria chorar de raiva de nós mesmos. Dos nossos próprios pecados. E preste atenção numa coisa. Eu sei que esse sermão parece muito negativo, né, para o nosso tempo. Mas Jesus está nos ensinando que só desfruta da alegria celeste aqueles que choram esse choro. Quando a gente lê a Bíblia, é verdade que existe promessa de bênção, de alegria, de paz. Independente da circunstância. Existe essa promessa da parte de Deus, só que só desfruta disso aqueles que choram pelos seus pecados. Talvez esse seja o motivo do porquê você não sente tanto essa alegria cristã. Porque está faltando chorar um pouco pelos seus pecados. Quem são os cidadãos do reino do céu? São aqueles que choram. E choram quando eles contemplam seus próprios pecados. Só é feliz de verdade quem chora pelos seus pecados, mas não só pelos seus pecados. E esse segundo ponto é mais rápido, tá bom? Mas ele chora também pelos pecados alheios e pelas consequências do pecado. O discípulo de Jesus, ele não se entristece só por causa dos seus pecados. Mas ele se entristece também quando ele vê as pessoas à sua volta pecando contra Deus. E não só quando as pessoas pecam contra Deus, mas quando ele contempla as consequências do pecado no mundo. Quando ele começa a olhar para a estrutura política e ver tudo bagunçado, quando ele começa a observar algumas coisas à sua volta que está tudo errado, isso ofende a Deus. Ele não é insensível em relação às coisas que ofendem a Deus à sua volta. Mas ele chora por causa disso também. Alguns exemplos. Quando ele vê a desordem social, guerras, criminalidade, avanço de determinadas agendas. Todo mundo viu a abertura das Olimpíadas ontem. E aí? Deu vontade de chorar? A gente precisa chorar diante das coisas que ofendem ao Senhor. Não só isso, mas mesmo dentro da igreja, quando a gente vê divisões na igreja, hipocrisia, pessoas se dizendo irmão, e a gente deveria chorar por causa disso. Está errado diante de Deus, isso ofende ao Senhor. Não só isso, mas a gente deveria chorar ao ver tantas seitas, tantas heresias se propagando. Tantos homens se dizendo de Deus e afastando as pessoas do Senhor. A ideia aqui, gente, é tudo que ofende ao Senhor deveria nos fazer chorar. E aqui, pegando Jesus como o nosso maior modelo, você não vai ter nenhum texto da Bíblia de Jesus chorando pelos seus pecados, porque Jesus era santo, ele nunca pecou. Mas você vai ter textos bíblicos de Jesus chorando por algumas coisas. E 2 textos. 1 João 11, lembra por que um dos menores versículos da Bíblia, Jesus chorou? Você lembra por que Jesus chorou? Quando ele recebeu a notícia da morte de Lázaro. Quando ele ficou sabendo que o amigo querido dele tinha morrido. E por que ele chora, gente?
Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Ele já tinha dito. Por que mesmo assim Jesus chora? Porque mesmo ressuscitando Lázaro, a morte continua sendo uma coisa estranha. Não era para existir. Não está no plano de Deus. E inclusive a ressurreição de Lázaro é um lembrete de que Jesus veio inclusive para destruir isso. Para acabar com a morte. Porque ele é a ressurreição e a vida. Ele está chorando por causa das consequências do pecado. E Jesus chora. E a gente deveria chorar também. É por isso que, diante de a perda de alguém, a gente pode e deve chorar. Também aquele sentimento que às vezes, não, a gente tem que confiar em Deus, não precisa chorar. Deus, não, tem que chorar sim. Não era para ser assim. Um outro texto que Jesus chora, Lucas 19, vai dizer, quando Jesus ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, ele chorou por ela, dizendo, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco de todos os lados. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Jesus chora ao ver a incredulidade e a dureza de Jerusalém. Daquele povo que era para ser o povo de Deus, que era para ser o povo que receberia o Messias, mas é o povo que matou o Messias. E Jesus chora ao ver a dureza do coração. Por quê? Porque isso ofende a Deus. Meus irmãos, o lema do nosso mundo é, você chora por você. Ema, cada um com seus problemas. Eu não posso resolver o problema do mundo? Então, meu filho, já tenho problema demais para me preocupar com os outros. Esse é o lema do nosso mundo. O discípulo de Jesus, ele lamenta e chora por tudo que ofende ao meu Deus e foge dos planos dele. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você é sensível aos pecados alheios? Ou você já perdeu a sensibilidade e está cauterizado? A gente vive num mundo que tem muita coisa errada. E qual que é a nossa tentação? É a gente se acostumar com as coisas erradas. E isso não mais nos incomodar. Não mais nos fazer chorar. O discípulo de Jesus é aquele que é sensível às coisas que ofendem o Senhor. E não só aos pecados, mas aos sofrimentos gerados pelo pecado. No mundo das pessoas. Meus irmãos, a gente deveria chorar, se entristecer diante da morte, diante de doenças, diante do problema político que a gente vive. Isso deveria, assim, nos causar assim, um lamento profundo. Porque isso ofende a Deus. Meus irmãos, você sabe que a vida não é só alegria, não sabe? E o chamado do texto é a gente não ser indiferente a isso. Porque bem-aventurados os que choram. E sabe por que eles são bem-aventurados? E aqui eu quero entrar na minha última parte do sermão. Porque existe a promessa de que eles serão consolados. Aqueles que choram pelos motivos certos serão consolados. Eu não sei se já para pensar nisso, mas que consolo existe para os que choram no nosso mundo? Sabe qual é a resposta? Nenhum. Que consolo existe para uma pessoa que está enfrentando uma situação, está diante da morte, se ela não crê em Jesus? Nenhum. Que consolo existe diante de doenças, diante de problemas financeiros, crises, problemas traumas do passado? Que consolo existe para as pessoas sem Jesus? A resposta é, só existe consolo falso. Por isso o nosso mundo é miserável, mesmo que ele viva rindo. Porque não existe consolo verdadeiro. Todos os consolos do nosso mundo são bolha de sabão, é a água que escorre dos dedos. E é por isso que Jesus disse, ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Essa é a palavra de Deus para o mundo. Vocês vivem buscando rir a todo custo, ai de vocês. Porque vocês vão lamentar e chorar ainda. Porque é um consolo falso. Mas para aqueles que são do Senhor, há um consolo real. Bem-aventurados os que choram, e aqueles que choram por seus pecados, tem um consolo real para eles. E é por isso que eles são felizes. Não porque a vida é só alegria, porque a de ninguém é. Mas porque existe um consolo real para eles, que faz com que eles lidem com as tristezas da vida com esperança e com uma paz, que faz brotar alegria, apesar dos sofrimentos. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sabe por quê que essas pessoas são felizes? Porque, primeiro, elas encontram o perdão de Cristo. Elas choram pelos seus pecados. Elas reconhecem os seus erros. Elas fazem como Pedro, que a gente leu na liturgia,
E ao se deparar com as suas próprias traições contra o Senhor, ela chora amargamente. E aí sabe o que ela encontra do outro lado? Jesus dizendo, você lembra quando Jesus vai restaurar Pedro? E ele fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala, então vai apacentar minhas ovelhas, Pedro. Bora pra frente. Quando elas choram pelos seus pecados, elas encontram um Salvador amoroso, gracioso, misericordioso, dizendo, está aqui o perdão para você. Meu querido, ninguém conhece a Cristo de verdade sem antes chorar pelo seu pecado. Uma frase conhecida de um puritano é que enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Sabe por quê? Para muitas pessoas, Cristo não parece ser grande coisa. Inclusive pessoas que frequentam a igreja, porque o pecado ainda não foi amargo para elas. Porque quando nós sentimos o peso do nosso pecado e choramos por causa disso e encontramos o perdão de Cristo, meus irmãos, passa 5 anos, 10 anos e eu continuo com o coração cheio de gratidão ao meu Salvador. Quando choramos, o Espírito revela o doce Salvador Jesus. E esse é o paradoxo da vida cristã. Olha que paradoxal a coisa. A nossa mais profunda tristeza é o que nos leva à maior de todas as alegrias. Essa é a vida cristã. Eu me deparo com quem Deus é, e isso me fere profundamente por causa dos meus pecados, e essa é a maior tristeza da minha vida, e no fim isso é o que me leva para a maior alegria da minha vida. Eu me encontrei com o meu Salvador. Por isso, bem-aventurados os que choram. Eles serão consolados em Cristo Jesus, porque para os pecados deles há perdão. E eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, talvez você tenha feito coisas na sua vida, que você vive se torturando por causa disso. Que você vive pensando nisso de novo e de novo e de novo. Sabe qual é o convite para você? Vai chorar aos pés de Jesus. Receba o perdão dele. E acabou. Essa é a boa notícia do Evangelho. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque há consolo para eles. Eles serão consolados. Não só é feliz porque ele encontra o perdão de Cristo, mas porque ele encontra a santificação em Cristo. Porque uma vez em Cristo, eu continuo pecando contra ele e eu continuo percebendo a minha miséria. O discípulo de Jesus continua pecando. E ele vive essa vida constantemente se lamentando e chorando e encontrando conforto em Jesus. Se lamentando e chorando pelos seus pecados e voltando para Jesus e encontrando. Só que não é só isso, tem algo mais. Uma vez que nós estamos em Cristo, o Espírito de Jesus vai trabalhando em nossas vidas e vai nos libertando dos nossos pecados. E olha que conforto maravilhoso. Eu me entristeço por causa dos meus pecados. Mas se eu estou em Jesus, devagarzinho, com o Espírito dele, ele vai me libertando dos meus pecados. E vai me fazendo uma nova pessoa. Louvado seja Deus por isso. Que conforto. A boa notícia é que Jesus promete que já, aqui e agora, ele vai me limpando dos meus pecados. Por isso, bem-aventurados os que choram. Porque eles vão ser consolados e eles encontrarão poder em Jesus para viver essas transformações já aqui e agora. Mas acima de tudo, sabe por que bem-aventurados são os que choram? Porque para esses, e somente para esses, toda dor é por enquanto. Quando nós estamos em Cristo, é verdade que há muito o que chorar nesse mundo de melancolia. Todos nós aqui. E quanto mais você vive a vida, mais tristeza você tem acumulada, essa é a verdade. Mais vezes você já chorou. O mundo é ruim. O mundo não é belo. Infelizmente. E eu sei que há muitas lágrimas derramadas no passado, na sua vida. Talvez você esteja derramando lágrimas nesse momento, porque você está vivendo algumas situações difíceis. E sinto lhe informar, mas você ainda vai derramar muitas lágrimas enquanto você vive aqui. Esse é o nosso mundo, depois que o pecado entrou nele. Mas sabe qual é a boa notícia do Evangelho? É que um dia Jesus vai acabar com o pecado e com as suas consequências no nosso mundo. A gente começou o culto lendo o texto que fala que ele recolhe no seu odre as nossas lágrimas. E olha o que diz Apocalipse 21, 1-4. E quando Jesus voltar, ele vai dizer, João vendo e tendo a visão da volta de Jesus, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo, eis a habitação de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E o que ele vai fazer?
e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. O próprio Salvador diz: eu volto e eu vou enxugar suas lágrimas. Sabe aquelas lágrimas que eu recolhi? Um dia eu vou jogar todas elas fora. E você vai viver num mundo onde nunca mais você vai chorar. Bem-aventurados os que choram, porque eles participam de um reino, que é um reino eterno. E um dia eles serão consolados. E é por isso, meus irmãos, que no Catecismo de Heidelberg, que é um documento antigo de fé da igreja cristã, a primeira pergunta é: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Ele vai dizer: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A ele pertenço, em corpo e alma, na vida e na morte. E não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? É que eu pertenço, de corpo e alma, na vida e na morte, a Cristo Jesus. Eu não pertenço a mim mesmo. Bem-aventurados, meus irmãos, os que choram. Choram pelos seus pecados, choram pelos pecados alheios, pelas consequências do pecado nesse mundo. Bem-aventurados aqueles que são sensíveis às realidades espirituais e à glória de Deus. E choram, porque vivem num mundo que ofendem essa glória constantemente. Sabe por quê? Porque eles serão consolados. Para eles há a promessa de perdão em Cristo. Para eles há a promessa de santificação do Espírito. E para eles há a promessa dos novos céus e da nova terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Meus irmãos, tristeza pelo pecado e consolo pelo perdão e pela esperança é o que marca a vida do verdadeiro discípulo de Jesus. Eu choro pelos pecados, mas ao mesmo tempo eu experimento desse consolo, desse renovo, dessa vida em Cristo. E a pergunta que eu faço para você é se você já é esse discípulo de Jesus, que chora pelos motivos certos. Você tem chorado pelo quê? Onde você tem buscado conforto e consolo? Sabe qual é o chamado de Jesus para todos nós essa manhã? Que nós foquemos na glória dele. Que nós choremos pelos motivos certos. E sabe o que vai acontecer quando a gente viver assim? Nós vamos encontrar alegria, conforto e a esperança cristã, apesar dos sofrimentos. Só é feliz de verdade quem chora. E talvez você olhe para a sua vida e fale assim: nossa, eu não desfruto dessa vida de alegria, de plenitude, de paz em Jesus. O que está faltando? Talvez o que esteja faltando é chorar pelos pecados. Porque é bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. E eu quero terminar dizendo o seguinte: lembra da música que eu falei? Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora. Eu quero terminar dizendo o seguinte: existe sim uma pessoa que tem esse ombro para oferecer. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somente Ele. É a Ele que nós pertencemos e Ele é a nossa esperança na vida e na morte. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Vamos orar e em seguida a gente vai cantar uma canção. E hoje eu deixei uma canção para cantar depois do sermão. Porque, não sei se você reparou, mas a gente começou esse culto falando de choro. Mas a gente vai terminar o culto cantando uma canção que fala da volta de Jesus. Porque bem-aventurados os que choram, porque em Cristo eles encontrarão conforto. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Sempre viva, sempre rica, sempre poderosa, sempre eficaz. E que Deus, ao mesmo tempo, nos confronta e nos consola. Nos perdoe porque, Deus, boa parte das vezes nós continuamos insensíveis em relação aos nossos próprios pecados. A verdade é que nós choramos por muitas coisas, mas poucas dessas vezes é porque nós contemplamos a tua glória sendo ofendida por nós e pelas pessoas. E a nossa oração é que o Senhor nos dê mais amor pelo Senhor, pela tua glória, mais sensibilidade espiritual. E nos ajude, Deus, a chorar pelos motivos certos. E obrigado, Deus, por todo o conforto e por toda a esperança que nós temos em Cristo. De que um dia toda lágrima será enxugada. Aqueles que choram esse choro santo terão suas lágrimas enxugadas pelo próprio Cristo. E viverão nesse novo mundo, cheio de alegria, cheio de paz, onde nunca mais derramaremos uma lágrima. Obrigado, Deus, por toda a rica esperança que temos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.